É interessante quando nós analisamos esse assunto e percebemos que, se não focarmos todas as áreas da vida cristã, inclusive este tema masculinidade, e como nós devemos preparar os nossos filhos, os garotos da igreja, para que sejam homens de Deus, futuros oficiais e chefes de família, pastores de seus lares, nós tenderemos a agir com incredulidade. E a incredulidade, ela muitas vezes desvia o foco do homem cristão de viver a vida cristã pela fé. A fé ensina, a fé instrui, a fé, ela olha para a energia, para a força, para a coragem de um garoto e investe nela, mas não investe por meio da fé ou por meio da confiança no garoto. Mas esta fé, ela sempre se baseia em Deus, em Cristo, Senhor da igreja, e por meio dela, olhando e aprendendo com a Escritura, tudo aquilo que precisa ser tratado, trabalhado, investido e aplicado no crescimento e na formação dos nossos filhos, meninos da igreja, então tudo isso será feito. Quando nós olhamos para este assunto, nós precisamos claramente ter noção do que significa o termo masculinidade ou o termo masculino, segundo os padrões bíblicos. Essa definição, ela é ensinada na Escritura, eu torno a lembrar aos irmãos, e estas perguntas que são tão comuns e que às vezes nós não encontramos a resposta, elas estão na palavra de Deus, elas são ensinadas na palavra do nosso Senhor. Então, o que é que nós estamos buscando quando descrevemos o que é ser homem segundo a Bíblia? O que é masculinidade para nós? A resposta, então, ela, estando bem fundamentada e bem apoiada, ela vai canalizar, ela vai dirigir os nossos esforços de maneira correta quando nós estivermos tratando desse assunto. A ideia, o sonho deste acampamento era municiar, era capacitar, era preparar a cada um de nós, segundo a palavra de Deus, para este objetivo. A grande crise que nós estamos percebendo em nossos dias, esse processo de efeminação do homem sendo mais valorizado no mundo por apresentar traços femininos, ou o outro extremo, que é aquele de uma macheza ou masculinidade falsificadas. Eles estão nos afastando do modelo real e bíblico do verdadeiro homem de Deus, ou futuro homem, que é Cristo Jesus. Então, quando nós aprendemos, por exemplo, a respeito de doçura, a respeito de educação, a respeito de amor, nós não podemos nos basear naquilo que o mundo traça, o perfil que o mundo traça a respeito de padrões extremamente efeminados para uma criança, um garoto, nem muito menos aqueles que muitas vezes nós procuramos nos apoiar, que é de um machismo ou de uma macheza totalmente distantes, extremados e distanciados da palavra de Deus. Então, existem características bíblicas, e as características bíblicas, elas nos mostram que o verdadeiro homem de Deus, ele é um misto de sacrifício e de força física em favor da bondade. Todo crente, todo o homem cristão, ele é um servo. E ele é um servo porque ele imita o seu próprio Salvador e Redentor, Jesus Cristo, que nunca deixou de ser homem, mas verdadeiro homem ele foi, e, portanto, sendo verdadeiro homem justo, ele pôde cumprir aquilo que nós jamais poderíamos cumprir. Contudo, sendo também verdadeiro Deus, ele sendo 100% homem e 100% Deus, o Emanuel, ele trouxe então a verdadeira redenção, a verdadeira liberdade cristã para nós, e por isso nós podemos aprender com o Senhor e, olhando para a palavra do Senhor, encontrar aspectos claros desse tipo de masculinidade, que envolve a força física tão característica aos homens, aos meninos, desde quando crescem, e o sacrifício que nos chama a agirmos e imitarmos o nosso próprio Redentor. A incredulidade sempre vai nos levar a avaliar que a criação dos nossos filhos sempre vai nos trazer prejuízos. E, por exemplo, quando nós olhamos ele quebrando alguma coisa em casa, ou então brigando lá na rua, nós sempre achamos que ele foi imprudente,
que ele não deveria ter feito aquilo. Mas a fé, ela vai nos levar a entender e identificar aquilo que ele não fez e que não foi bom, afastá-lo daquilo que foi pecaminoso e investir cada vez mais nele, para que tudo aquilo que Deus lhe concedeu seja utilizado para a sua própria glória. Há algumas categorias aqui que nós vamos trabalhar hoje pela manhã para utilizá-las como fundamentos para tudo aquilo que nós vamos ver e vamos ouvir. Um estudioso da Bíblia, ele trouxe uma definição interessante sobre estes aspectos bíblicos sobre masculinidade, e é justamente em cima deles, destas típicas características da masculinidade do homem, da constituição da masculinidade do homem, que nós gostaríamos de trabalhar hoje pela manhã. Primeiramente, os homens foram criados para exercer domínio sobre a terra. Então, os homens, eles foram criados para ser senhores. O primeiro tipo, a primeira característica clara apresentada pela Escritura Sagrada. Em segundo lugar, eles foram chamados para cultivar a terra, para trabalhar, para lavrar, e, portanto, eles são agricultores, ou foram feitos homens para o trabalho. Mas também eles foram equipados para ser salvadores, ou seja, o homem, ou o futuro homem, ele sempre trará consigo características, porque a imagem de Cristo, de alguém que sempre está envolvido na batalha e na luta contra a antiga serpente, o dragão ou Satanás, como a Escritura nos ensina. Mas também o homem, segundo os padrões da Bíblia, ele é sábio e ele precisa crescer em sabedoria para que se torne um futuro homem sábio. E, finalmente, eles foram criados, ou os homens foram criados para refletir a imagem e a glória de Deus. Então, vamos trabalhar em cima destas características aqui, destes tipos, e em cima deles nós vamos olhar hoje, pela manhã, algumas passagens bíblicas. Então, a primeira delas diz que os homens foram criados para exercer domínio sobre a terra. Eles foram criados por Deus para serem senhores. E este encargo, esta responsabilidade, é chamado frequentemente na teologia bíblica de mandato cultural. Vejam comigo a primeira passagem bíblica sugerida desta manhã. No primeiro livro da Bíblia, vamos para Gênesis, vamos utilizar as Escrituras, em Gênesis capítulo 1, nos versículos de 26 a 28. Eu convido todos para lerem comigo, todos juntos a uma só voz. Então, Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28, descreve, nos mostra que este encargo dado por Deus foi concedido ao homem, ele foi criado para exercer domínio sobre a terra, logo ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, vamos ler juntos os versículos 26 a 28. Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, alguns, às vezes, supõem que este mandato cultural ele foi retirado, ele foi revogado depois que o homem caiu, depois que o homem pecou. Mas notem que este mandato dado aqui, para que o homem ele exercesse o domínio sobre a terra, ele é repetido logo após o dilúvio. Vejam aí em Gênesis capítulo 9, e vamos ler somente o versículo 1. Então, o pecado certamente prejudicou nossa capacidade em cumprir essa ordem, mas Deus não retirou a obrigação posta sobre nós homens. Gênesis 9, versículo 1. Vamos ler? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos,
e enchei a terra. Então, se nós devemos cumprir este mandato agora, e devemos fazer isso ainda que estejamos em um mundo pecaminoso, isto deve ser feito como homens de Deus, como crentes em Cristo Jesus, pela graça e pela bondade do Senhor somente. Então, aquilo que falei introdutoriamente, o nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, foi o mediador providenciado pelo Senhor para nos redimir. A pergunta 14 do Catecismo de Heidelberg trata sobre isso. A pergunta é, e que mediador pode resolver a nossa questão? Que mediador poderá então resolver o nosso problema, o problema do pecado? Nós precisamos satisfazer a justiça de Deus. Não temos capacidade natural para isso porque pecamos e nenhuma outra criatura pode fazer isso por nós. Então, a providência de Deus é nos dar a Cristo, o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador, e por meio dele, tendo a imagem novamente de Deus restaurada, sendo novas criaturas, pela bondade e pela graça de Deus, é possível que cumpramos este mandato. É isso que nós vemos, por exemplo, em um exemplo dado por Jesus, é isso que nós vemos em um exemplo dado por Jesus no Novo Testamento. O mandato é dado a nós, ele é repetido outra vez pelo nosso Redentor, quando na grande comissão. Querem ver comigo? Vamos lembrar juntos Mateus 28. Verifiquem comigo. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28. Olhem que a ordem, ela permanece para que o domínio sobre a terra, da parte do homem, agora redimido, obviamente do homem de Deus, e este deve ser um treinamento importante dado para os nossos filhos, apresentando o seu perfil, ou o perfil bíblico a respeito da masculinidade, de que a obrigação, o encargo, a missão dada por Cristo permanece. Então, Mateus 28, versículos de 18 a 20. Vejam só, prestem atenção. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ora, isso não implica também o mandato que o Senhor nos deu desde o princípio? Obviamente, claro que sim. E Cristo então completa, pela bondade e a graça de Deus, isto será possível se confiarmos e vivermos na dependência do Senhor. Final do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nos garotos, nós precisamos entender que é natural, porque foram criados por Deus, o desejo de conquistar, de dominar. Isso começa nas pequenas coisas, isso começa nos pequenos atos, isso começa no quintal, isso começa num acampamento, quando ele deseja subir e conquistar o topo de uma árvore, ou saltar de algum lugar e cair no chão e continuar brincando. Este desejo de conquistar e dominar é aquilo que nós devemos identificar e é uma chave importante para que, biblicamente, nós possamos ensiná-los, discipliná-los, canalizar a energia deles, dirigir suas energias para que a resposta deles seja em obediência a este mandato cultural. Então, eles não devem ser criados soltos, mas eles devem ser ensinados desde cedo, que foram criados por Deus, e por isso eles devem ser desbravadores e visionários. O nosso filho, ele deve ser criado para, ou o menino da igreja, o garoto, para que ele enxergue pela fé aquilo que o Senhor lhe confiou, aquilo que é o encargo do Senhor dado aos homens e que traça o perfil do verdadeiro homem de Deus. Ele deve ser um desbravador e um visionário. Nós lutamos, irmãos, em qualquer lugar como Igreja de Cristo, contra os valores da cultura de um mundo ímpio, de um mundo que jaz no maligno, e em nosso caso em especial, lutamos constantemente contra uma cultura
que tem por base religiosa sempre aquela ideia da vida mansa. E o desbravador e visionário, por vezes, porque necessitamos lembrar desta mensagem ou desta importante palavra do Senhor, a nossa visão, às vezes, é não transformá-lo em um visionário e um desbravador, mas em um funcionário público. Agora, se o transformássemos em um funcionário público desejoso por servir, ele é servidor, mas aí nós passamos a ideia, meu filho, estude, faça um concurso, passe, porque aí você não vai fazer mais nada e no final do mês você recebe bem. Eu não estou inventando nada. Nós sabemos que esta é uma realidade clara, contra a qual devemos lutar constantemente. Mas percebam que a visão que nós devemos passar para os nossos filhos é de que este mandato foi confiado a nós. Então, na igreja, quando falamos sobre a igreja, sobre a missão da igreja, nota em Mateus 28, o Senhor Jesus Cristo, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, entrega ao seu povo. E lembrem-se que o princípio de liderança bíblica é de que o homem sempre vai liderar e conduzir esta tarefa, debaixo de Cristo, o cabeça da igreja, é de que conquistemos o mundo através da pregação do Evangelho. Isso precisa ser feito, deve ser feito, e somente se no coração, no nosso coração e no coração dos nossos filhos, for alimentado o desejo de ser um desbravador e visionário, isso será possível. Porque senão nós estacionaremos, senão tudo vai ficar bem, nós não precisamos fazer mais nada, porque de fato Deus é soberano, né? Então Ele vai mandar os crentes para a igreja e nós não precisamos viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho, pregar o Evangelho, formar as famílias da igreja, ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Então, este é um primeiro princípio e é um princípio que nós precisamos guardar bem no coração. O segundo, que identifica o perfil, ou traça o perfil da masculinidade bíblica, é que o homem foi criado não apenas para descobrir e conquistar novos mundos. É interessante que o autor dos Hebreus diz que pela fé reinos foram conquistados, bocas de leões foram tapadas. E esse é um sentimento, faz parte da essência da constituição do homem. E do homem de Deus, do homem cristão principalmente, criação restaurada. Mas ele não foi criado apenas para descobrir e conquistar novos mundos, mas também para fazer tais mundos florescerem. Então, por isso que o agricultor também, ele é algo que diz respeito à capacidade que Deus concedeu a cada um de nós e ao futuro homem de cultivar, de guardar, de lavrar, de trabalhar. Em outras palavras, o mandato de domínio, se for tomado de forma isolada, o que é que ele vai causar? Ele vai resultar em homens tentando construir uma cultura baseada não no florescimento, mas na pirataria, na pilhagem. Ou seja, em tomar aqui, sair, tomar ali e assim nunca viver ou se estabelecer. Contudo, a Escritura nos ensina que o segundo aspecto da masculinidade bíblica significa que os homens são criados para conquistar e subjugar e depois disso se estabelecerem. Vejam só, Gênesis 2,15. Vamos voltar para Gênesis e focar no versículo 15. Apenas no versículo 15 agora. Capítulo 2, no versículo de número 15. Quando Deus criou Adão, ele então o colocou no jardim para que Adão cruzasse os seus braços, armasse a sua rede entre dois coqueiros e ficasse tomando uma geladinha água de coco. Não foi isso que aconteceu. Gênesis 2,15 diz o que nós vamos ler. Vamos ler juntos? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, depois que o homem foi criado, Deus o colocou no Éden para que o cultivasse, o colocou no jardim para que o cultivasse e o guardasse. Então, o homem não só constrói pontes e estações espaciais. Percebam que o limite da capacidade do homem desbravar o levou até o espaço. Ele não só constrói pontes, ele não só constrói estações espaciais, ele deve também
cultivar e supervisionar as coisas orgânicas que ele planta ali. Jardins, famílias, cidades. Então, é num aprendizado simples, meus irmãos, que nós percebemos como nós podemos estar formando os nossos filhos para o futuro. Uma vez, conta uma história que um grande fazendeiro muito rico, ele colocava os seus filhos para trabalharem na lavoura. E aí, todos os outros criticavam aquele homem e diziam, mas por que você está fazendo isso? Eles não têm necessidade de trabalhar na lavoura. E o interessante é que quando ele explicou para aqueles homens por que os seus filhos estavam trabalhando, eu não estou cultivando milho ali, não. Eu estou cultivando os meus filhos. Ou seja, eles estavam sendo ensinados que nas pequenas coisas eles deveriam aprender a ser pacientes, cuidadosos e trabalhadores. Então, o homem constituído por Deus, ele é chamado para ser aquele que domina a terra, é um desbravador, é um homem que deve ter visão, mas ele também foi chamado para ser paciente, para ser cuidadoso, para ser trabalhador. Nós vamos ter uma palestra só sobre a questão, o assunto do trabalho, da preguiça. E como é importante a gente ouvir que a palavra de Deus nos ensina e traz ensinamentos claros sobre isso. De forma que, meus amados irmãos, não somente eu sou chamado para dominar, mas eu sou chamado para me estabelecer. Nós estamos vivendo hoje, por conta dessa cultura mundana distorsiva a respeito dos homens, ou dos futuros homens, realidades extremamente perigosas. Por exemplo, a ideia do sexo fácil tem produzido cada vez mais homens que não amadurecem. Porque se eles se iniciam na vida sexual prematuramente, eles não vão ter nenhum desejo futuro de se estabelecerem, de constituírem família, de conquistarem a sua casa, porque eles têm tudo ali. Se eles não são criados e não aprendem a trabalhar, a cultivar, a desenvolver, a produzir, eles não vão conseguir deixar a casa de seus pais. E o que está ocorrendo são homens de 30, 35, que ainda não conseguem se desprender da barra da saia da mamãe, porque eles têm medo. Eles têm medo. E os nossos garotos, os meninos da igreja, eles precisam de treinamento sólido, de um ensinamento bíblico. E, irmãos, isso começa quando nós aprendemos e exercitamos tudo isso constantemente em nossos lares. É interessante o que a Bíblia nos mostra. É interessante o que a Bíblia nos diz. Por exemplo, o livro de Provérbios, se nós lermos cuidadosamente, sempre está falando para os garotos. Sempre está mostrando a necessidade de que eles nos imitem. E se eles não enxergarem em nós o perfil que devemos buscar na palavra de Deus, imitando a Cristo, então as consequências daquilo que nós estamos plantando neles será extremamente trágica no futuro. Será extremamente trágica no futuro. Em terceiro, os homens também têm um profundo desejo de livrar ou salvar. Então, por isso, o terceiro aspecto da masculinidade bíblica é que os homens são salvadores. O grande exemplo de salvador que nós temos claramente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E notem que aí em Gênesis, capítulo 3, vocês estão com a Bíblia aberta em Gênesis, no versículo de número 15, nós já encontramos a promessa de que ele livraria o seu povo e libertaria e retomaria aquilo que o homem perdeu quando ele pecou contra o Senhor e resolveu tomar partido com a serpente ou com o dragão. Gênesis 3, versículo 15, diz o quê? Vamos ler juntos? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós encontramos a semente do Evangelho. A promessa que foi dada por Deus ao seu povo de que ele enviaria um Salvador. E a promessa bíblica aqui é de que ele feriria a cabeça desta serpente, que em Apocalipse 20 é descrita, chamada de a antiga serpente ou o dragão, que é Satanás.
Então, a antiga serpente, o diabo, um dia seria destruído, esmagado por um Salvador. E esta promessa de Deus traz aqui uma maldição sobre a serpente, e justamente nesta maldição nós encontramos a promessa redentora ou salvadora de Deus para nós. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que quando Cristo nascesse, ele salvaria o seu povo de seus pecados, de seus próprios pecados. E foi isso que justamente aconteceu. A salvação, então, ela não poderia ser separada da destruição da serpente, do esmagar a cabeça da serpente. E percebam que os homens que seguem o Senhor Jesus Cristo, eles trazendo consigo este aspecto de ser um salvador, de ser alguém que está envolvido e que se sacrifica, que é forte, que é corajoso, diariamente deve lutar contra a antiga serpente, e ele deve, então, se tornar, assim como o seu Senhor, aquele que está sempre matando dragões. São expressões interessantes na Bíblia que as traduções, às vezes, aliviam. As traduções que nós temos na língua portuguesa, chamando de crocodilos, enfim. Mas a figura da serpente ou do dragão sempre é apresentada como um inimigo que se levantou desde o início contra o povo de Deus e que foi destruído por Cristo, que foi esmagado por Ele. E então nós temos ou carregamos conosco aquilo que é extremamente essencial, este aspecto que envolve disposição, coragem, esta liderança. E aí, mais uma vez, a orientação bíblica vai nos mostrar que ela sempre vai nos apontar para o serviço, para o sacrifício. Cristo não morreu por ele mesmo, ele morreu em favor do seu povo. O garoto deve ser preparado com esta finalidade. A Segunda Guerra Mundial, ela não teria uma mudança como teve se muitos jovens não tivessem se sacrificado naquela dura batalha. O curso da história mundial ela seria totalmente diferente se muitos jovens não tivessem assumido uma postura corajosa de lutarem contra o eixo, chamado eixo do mal naquela época. Agora, façam uma análise com o que nós estamos vendo hoje. Percebam como a cultura contrária à palavra de Deus procura não despertar esses aspectos de coragem, de força, de bondade, de sacrifício nos garotos. E até mesmo consideram que brincar com espadas ou revólver de plástico é algo absurdo. Eu diria que é algo extremamente essencial. Eu nunca me tornei um bandido porque o meu pai me dava uma arma de brinquedo para eu brincar. Na realidade, na minha época, ninguém queria ser o bandido. Todo mundo queria pegar o bandido. Então, notem, e alguns analistas já têm feito isso, que nos casos em que envolve ou onde estão envolvidos aqueles loucos que se levantam e começam a atirar em todo mundo, geralmente os homens são os primeiros a se acovardarem. E eu me refiro a homens jovens. Naquele caso onde um coreano nos Estados Unidos, ele matou muita gente em sua universidade, na universidade em que ele estudava, ele gastou minutos recarregando suas armas. Enquanto os homens apavorados, eles não tinham nenhuma reação, ou nenhum desejo, ou nenhum sacrifício. Então, irmãos, eu não estou dizendo que nós somos corajosos ao ponto de enfrentarmos armas, mas nós devemos preparar os nossos filhos para entender que a semelhança do nosso Senhor, muitas vezes a nossa própria vida, ela correrá riscos em favor da nossa própria família, em favor daqueles que estão ao nosso redor. E a refletir este aspecto da masculinidade bíblica é algo que nós precisamos trabalhar na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos meninos. A fé cristã, quando nós tratamos sobre salvação, ela não é de modo algum pacifista. Entendam isso e entendam o que eu quero dizer. O pacificador não é aquele que, quando necessário, não se sacrifica. Porque a nossa própria fé foi conquistada por Cristo, o príncipe da paz, através do derramamento do seu próprio sangue. E ele teve que ser muito corajoso. Quando todos o abandonaram, quando todos recusaram olhar para ele,
O próprio Senhor Jesus Cristo foi até a cruz. E lá na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo, pelos pecados de cada um de nós aqui, nesta manhã. Então, assim como nosso Senhor, ele se sacrificou nesta guerra, nesta batalha contra o antigo dragão, nós devemos aprender e ensinar os nossos filhos a que façam o mesmo, a fazerem o mesmo. Então, os garotos, eles devem aprender que estão crescendo para lutar em uma grande guerra. Que a nossa batalha, a nossa luta, como disse o apóstolo Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E se o nosso Senhor, que venceu, ele nos chama a vestir toda a armadura de Deus, nós precisamos falar, ensinar e não omitir dos nossos filhos esta bênção dada pelo nosso Senhor. Então, eles devem, consequentemente, aprender, ainda jovens, ainda pequenos, que todo homem deve fazer sacrifícios e devem ser fortes, devem ser corajosos e devem ser bons. Devem ser bons. Em penúltimo lugar, há outro traço do perfil da masculinidade bíblica, que é a sabedoria. O homem foi criado por Deus para ser sábio. E o homem sábio é aquele que possui muita sabedoria. Provérbios vai personificar a sabedoria por uma mulher. E é uma mulher que sempre está trazendo instruções, de modo que os filhos sempre são exortados no livro de Provérbios a ouvir a sabedoria que vem de Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a primeira parte do livro de Provérbios, capítulos 1 a 9, nós vemos que a sabedoria é uma mulher que está treinando os meninos, que está preparando estes meninos. Então, a sabedoria, ela vai nos mostrar, ela vai nos dizer como devemos agir, em que momento devemos agir. E a sabedoria é como esta professora rigorosa, que sempre está fazendo o trabalho de instrução, de mentoria, ou seja, de pegar aquele garoto cheio de energia e que sempre está preparado com coragem para a luta, a saber escolher a hora certa de entrar numa luta, a saber a hora certa de entrar numa briga, quando muitas vezes ele vai ter que deixar e dar a outra face. Mas em determinados momentos ele vai ter que tomar outra posição. Então, aqui nós temos um aspecto importante que precisa ser refletido por nós nesta manhã. Porque a masculinidade bíblica, ela envolve também estudo, envolve aprendizagem, envolve crescimento intelectual. E estudar, crescer, não tem nada a ver com coisas de menina. Mas um garoto deve ser treinado também para que seja sábio, para que desenvolva o seu potencial intelectual. Então, muitas vezes nós achamos que é algo efeminado envolver-se com questões que tratam de literatura, de poesia, porque o homem só deve jogar bola, o homem só deve fazer esforço físico. Não, essas coisas elas devem caminhar juntas, essas virtudes, elas traçam o nosso perfil como homens cristãos. De maneira que aquilo que muitas vezes nós pensamos que é algo efeminado, na realidade não é. Por exemplo, não há nada de efeminado em que um homem, um garoto, ele seja ensinado por seu pai a cozinhar, mas que ele cozinhe como homem. Que ele seja acostumado a ajudar a sua mãe nas tarefas de casa, mas que as tarefas de casa sejam bem definidas e determinadas pelos seus pais e pela orientação principalmente de seu pai, para que o seu perfil continue a ser aquele que a Bíblia diz, na maneira como se veste, na maneira como age, na maneira como pensa. Ele é formado para ser um homem. Nunca efeminado e também nunca aquele machão que nós achamos que não deve fazer nada, ficar sentado diante da televisão, com as pernas cruzadas, quebrando o domingo e assistindo a final do Campeonato Brasileiro. Esse não é o perfil da masculinidade bíblica estabelecida por Deus, nunca. Mas vejam o que é que Pedro ele nos diz na Escritura. Pedro, o apóstolo, ele afirma que a disciplina intelectual é o cingir o entendimento, o buscar vestir-se com o entendimento, e que é uma parte importante do desenvolvimento de um homem.
Então, o garoto, desde a infância, ele deve aprender que estudar não é cavar um buraco que sempre precisa ser cavado e que nunca terá um fim. Estudar tem um objetivo muito claro. E a disciplina, ela nunca é agradável. No começo, porque ela envolve aplicação e ela traz esforço, ela traz dor, tanto para o atleta como para o estudante, por exemplo. Mas lembrem que o autor aos Hebreus diz que o fruto que colhemos depois é um fruto pacífico, de uma vida correta, de uma vida santa. Então, sabedoria é algo, irmãos, que nós precisamos muito em nossos dias. E os nossos filhos, eles precisam aprender a ser reflexivos, a serem futuros homens que refletem, que pensam, que estudam e que se deixam ensinar. Há algo que a masculinidade falsificada ela produz. E se nós não aprendermos e ensinarmos aos nossos filhos, isso se torna um grande perigo no futuro. Ele nunca vai admitir que erra. Ele sempre vai encontrar uma desculpa se na partida de futebol o seu técnico tirou ele porque ele não estava rendendo. Ele vai dizer, não, é porque minha chuteira ela estava com a trava machucada, ou porque aquela menina estava, eu estava chamando a minha atenção. Você nunca vai nunca vai aprender a reconhecer quando de fato você errou. E aprender com o seu próprio erro, e reconhecer o seu próprio erro. Então, a sabedoria, ela sempre vai nos ensinar a humildade. E a humildade, ela revela a nossa capacidade de aprendermos, de estudarmos e de refletirmos. Meus irmãos, isso é tão importante, porque vai formar as futuras gerações. Vai preparar os nossos meninos para que sejam líderes em seus lares e na igreja. Que sejam presbíteros e diáconos que amem ao Senhor primeiramente e que, portanto, entendam o último e importante perfil da masculinidade, que é portar a glória de Cristo em si. Vejam só, o último aspecto da masculinidade bíblica, ele é tratado, ele é visto no fato de que os homens, eles são a glória de Deus. O apóstolo Paulo põe isso de uma forma bastante clara em 1 Coríntios 11. Vamos para lá. 1 Coríntios capítulo 11 é a nossa última consideração nesta manhã. 1 Coríntios 11. No versículo de número 7... Vejam que Paulo põe a questão de forma bastante clara quando ele diz que o homem, ele é portador de glória. 1 Coríntios 11, 7. Vamos ler? Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Então veja, a mulher reflete a glória de Deus. Obrigado, Eduardo. A mulher reflete a glória de Deus. Então, percebam que quando a mulher reflete a glória de Deus, ela reflete por refletir a glória do homem, de quem ela é glória. Então, muita gente tenta igualar e não gosta muito disso, mas a Escritura é muito clara. Deus não fez o mundo de acordo com as exigências daqueles que querem igualar os papéis que são distintos e definidos entre homem e mulher. No versículo 3 aí de 1 Coríntios 11, versículo 3, nós temos outra informação. Vejam só. Vamos ler juntos aqui, versículo 3. Vamos ler? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, ainda que aqueles que tentam igualar os papéis não gostem quando nós afirmamos isto, a palavra de Deus mais uma vez afirma: Deus não fez o mundo de acordo com as exigências daqueles que acreditam que este moderno modelo que tenta igualar papéis entre homem e mulher
está totalmente longe dos padrões da palavra do Senhor. Eles tentam igualar, mas nós continuamos a afirmar, eles não são bíblicos. Não são bíblicos. O apóstolo está dizendo aqui, claramente, o cabeça de todo homem é Cristo. Está aí no versículo 3. E o cabeça de toda mulher é o homem. Então, esse ensino sobre liderança, ele é repetido por Paulo em outra parte. Naquela passagem clássica em Efésios 5, o que é que nós lemos lá? Vejam só, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido, ao seu marido. Então, as distinções, elas não são feitas aqui com o objetivo de ganhar uma competição, como esses que tentam igualar os papéis de homem e mulher, tanto afirmam, achando que a Bíblia é preconceituosa, que quem ensina isso é preconceituoso. Não, o objetivo não é esse. Na realidade, até mesmo as estrelas, elas diferem entre si em glória. O sol e a lua diferem um do outro, por exemplo. E quando a Bíblia atribui um tipo de glória ao homem e outro tipo de glória à mulher, isso não nos impede de ver que esses são tipos e níveis diferentes de glória. Mas Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, por que essas coisas são verdadeiras? Os meninos devem ser instruídos sobre como crescer em glória e como cumprir as responsabilidades de serem representantes, responsáveis e santos. Maior responsabilidade cabe ao homem por ser o cabeça da mulher. Então, a efeminação do homem vai fazer com que ele tente transferir tudo aquilo que é responsabilidade sua para a mulher. A masculinidade falsificada, por outro lado, vai fazer com que ele exerça um domínio pecaminoso, autoritário, sem amor, sem sacrifício para com a mulher. Mas percebam que o padrão bíblico vai mostrar que uma vez que eu sou portador de glória, e sou a glória de Cristo, eu devo ser um representante fiel e piedoso, responsável para com os meus deveres, eu devo ser santo. Então, você deve criar o seu filho com esse objetivo, com responsabilidade, com amor. Você mesmo deve receber esta palavra e pedir ao Senhor que lhe conceda forças a cada dia para ser um marido segundo os padrões da Bíblia, para ser um pai segundo os padrões das Escrituras. Lembrando que sempre os garotos irão imitar aqueles que estão ao seu lado. Eu espero que este encontro traga e produza santas influências e boas impressões para os nossos meninos aqui. Que marque ou que seja marcante para a vida deles saberem que seus pais, os homens da igreja, seus oficiais sempre estiveram preocupados com a vida espiritual e com a formação moral deles como servos de Deus. Então, concluindo, se nós fôssemos juntar tudo isso, nós então devemos ter uma noção, ou encontraremos de fato a noção de para onde devemos ir. Quando juntamos tudo, sabemos para onde estamos indo. É a palavra final. Devemos desejar que os nossos meninos sejam corajosos e aventureiros ou desbravadores, pois devem aprender a ser senhores da terra. Devemos desejar que eles sejam pacientes e trabalhadores, pois devem aprender a cultivar, a se estabelecer, a ver as plantas, a sua família futura, a igreja crescer, florescer. Devemos desejar que os nossos meninos odeiem o mal e tenham um profundo desejo de combatê-lo, de lutar contra ele, pois devem aprender a empunhar as armas para a batalha. Devemos desejar que eles estejam sempre ansiosos para aprender a sabedoria, porque eles mesmos devem ser sábios, eles devem crescer na sabedoria de Deus. Devemos, por fim, querer que eles estejam sempre diante de Deus. Corandel era a expressão antiga utilizada pelos reformadores, na presença de Deus, diante de Deus, no culto a Deus, com a cabeça sempre descoberta,
porque eles são a imagem e a glória de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo momento de instrução e de aprendizado na palavra, que nos mostra, Senhor Deus, a necessidade que temos de receber do Senhor a instrução, para que não venhamos, Senhor, a nos desviar, nem para aquilo que nós estamos percebendo em nossos dias, um processo satânico, diabólico, de efeminação do homem, para que não nos desviemos por este caminho tortuoso que levará os nossos filhos a entenderem que o padrão do mundo é o padrão aceitável, e muito menos, Senhor, para que não pendamos para uma masculinidade falsa, que revela apenas arrogância, soberba, nunca um sentimento e um desejo de amar ao próximo, de servir ao próximo, de estar pronto a se sacrificar pelo próximo, assim como Cristo. Mas ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entendermos que pela palavra sempre saberemos para onde estamos indo. Que somos homens e que os nossos meninos, eles devem ser criados para que sejam futuros homens para a glória do Senhor. Que sejam senhores, que sejam salvadores, que sejam trabalhadores, que sejam sábios e que sempre reflitam de quer que estejam, desde pequenos, a glória de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos e que estes dias sejam especiais para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.